A aula de hoje é a aula número 3. E nós vamos falar sobre conhecendo o caráter de Jesus. Como eu perguntei para quase para todos. Não, a lente da câmera. Mateus, a lição diária, segunda-feira era Mateus, buscando primeiro o reino de Deus. Terça, nós ia falar sobre o bom samaritano. Isso encontra em Lucas 10, do 30 ao 37, está na revista, tá? Na quarta-feira era a mulher do fluxo de sangue. Na quinta, a missão de Jesus e a autoridade de Deus. Na sexta, um grande exemplo, que estava em João 13, do 12 ao 17. E no sábado, nova criatura. Isso era a leitura diária, né, que nós teremos que ter feito, cada um, né, para que nós possamos estar mais por dentro do que iria acontecer sobre a aula de hoje. A nossa leitura em classe vai ser em 1 Coríntios 2, do versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Seja bem-vinda à aula, tá, Valentina? Agora, como de costumes aqui, nós vamos ler em Filipenses, está na nossa leitura bíblica em classe. Queria que cada um A lesse. Bíblia aí, Luan? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Você vê no índice, tá? Aí começa aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, ele deu que é sobre os todo nome. Tá certo? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda língua... Pode falar. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí, nós indo no versículo 6, fala usurpação. Quem sabe o que é usurpar? O quê? Usurpar. Quem sabe o que significa, o significado dessa palavra? Não vale olhar no celular, viu? Sabe, Rebeca? Você tá olhando no celular, não vale. Daqui eu tô... Não pode olhar no celular. Não pode pedir ajuda também aos universitários, não. Sabe, Luana? Sim. Sabe, Gabi? Não. Esther? Não. Significa forçar-se ou tomar algo pela força ou sem direito. Você pegar algo de alguma pessoa que você não é seu, você sabe, você pega. E aqui, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele mesmo, Jesus, vindo para a terra,
sabia o que tinha que fazer, e tudo o que ele fazia, ele não tirava a autoridade que era de Deus. Tudo o que ele fazia, ele colocava sempre Deus dos céus na frente. Em nenhum momento que ele passou na Terra, como nós vimos nas aulas passadas, 33 anos aqui na Terra, ele não ousou querer ser ao menos igual e nem maior. Entendeu? Alguma dúvida? Não. Ó, no sintetizando, nós vamos colocar aqui. Ó, no meio aqui do sintetizando vem como se fosse uma pergunta aqui. Com certeza, uma inspiração para cada um de nós. Mas como podemos buscar desenvolver os traços do caráter do mestre amado? Mais uma pergunta. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. 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 E quem está com a Bíblia aí? Vocês. Rebeca puxou a Bíblia ali já que eu vi. Luana tá. Luana, abre para mim 1 João 2,6. João, Isso, No 1 João, capítulo 2, versículo 6. Vou abrir a minha lá também. primeiro turno. Bem no finalzinho. Certinho. Menor plano. Sim. Aqui. Efésios, Tiago. 1 João, Isso, capítulo 2, versículo 6. capítulo 2, 2, versículo 6. versículo 6. 6. 2, não, gente. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação e cada um levava 2 ou 3 metradas. Só? Os 6? Primeiro João, você leu? Li o 1 João 2, 6. No meu está assim. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A sua versão, Rebeca, está como? A minha versão é a da Bíblia do André, que é diferente. Você abriu o João, não? Tá errado. É 1 João lá no finalzinho, né? É que você tem diferente da minha. 1 João. 1 João 2,6. Aqui. Em João é 1 João. Ah, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Tá vendo? Como é simples. Como é simples a gente andar como Jesus andou. É simples ou não? É simples ou não andar como Jesus andou? Acho que... não sei. Hoje, nós vivemos uma geração que valoriza bastante o carisma e despreza o caráter. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês me respondam. Quem foi mais forte na Bíblia? Sansão ou José? O quê?
Quem foi mais forte na Bíblia? Sansão. Questão o contexto completo. Sansão ou José? Sansão. Esther respondeu Sansão. Quem mais? José. José. Você, Gabi? José. Rebeca? Canção. Sansão? Aí eu vou perguntar para a Gabi e para a Esther primeiro. Por que José, na opinião de vocês? José. Por causa pelas dificuldades que ele passou. Aí ele Certo. conseguiu superar. Uhum. E você, Gabi? Gabi? Me ouvindo? Foi. Também por causa que a Luana falou. Das dificuldades que ele passou. Ah, Esther, por que Sansão, Oi. Esther? Porque Deus deu força para ele. Certo. E você, Rebeca? Sansão era fisicamente, José era mentalmente. Desculpa, não entendi. Sansão era fisicamente, José era mentalmente. E por que a Rebeca escolheu Sansão, Rebeca? Por isso mesmo, porque Por na isso Bíblia mesmo? ele era mais forte, por causa que o cabelo dele tinha força, e José era tipo assim, mais forte mentalmente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você chegou onde eu queria. E qual dos dois agradou mais a Deus? Vamos se dizer, vou mudar a pergunta. Qual dos dois caminhou mais com Deus? José. Uma linha reta com Deus? Hã? José. Ó, porque Sansão era mais forte, certo? Sansão tinha força física e José tinha caráter. Qual foi o desfecho dos dois? Como que a história dos dois termina? Pode falar que os dois terminam? Bem, eu acho. Bem? Uhum. Você não leu ainda a história de Sansão, Luana? De Sansão não, mas a de José já. Então, Sansão, ele como uma pessoa escolhida desde o ventre, sabia o que poderia fazer e não podia contar e não podia se contaminar com pessoas que não fossem judeus, vamos dizer. Deus dava tudo na mão dele. Todas as batalhas, tudo. Só que ele, vamos se dizer, nos caminhos de hoje, como se você fosse italiana, vamos se dizer, seus pais italianos e sua mãe que só deixasse você casar com um italiano e você fosse casasse com um brasileiro. E sua mãe, seu pai, isso eu estou colocando nos parâmetros mundanos, não como Deus. E sua mãe não gostasse e te deserdasse. E por isso muitas coisas aconteceram com Sansão, porque ele se envolveu com Dalila e Dalila descobriu o que ele não poderia contar para ninguém. Ele perdeu a visão, perdeu as forças, virou escravo. Aí você vai falar, mas José também era escravo. Só que o José virou escravo para que a obra de Deus se cumprisse. E Sansão virou escravo por uma desobediência. Então, Sansão reflete muitas vezes você, que nós temos a oportunidade de fazer a coisa certa, de andar certo nos caminhos de Deus,
E nós, muitas vezes com a mentirinha ou por preguiça, nós se afastamos desse caminho. O que Deus tem na nossa vida é algo sobrenatural. Então, nós não podemos nos contaminar, porque nós viemos para ser luz. E se nós nos contaminarmos, nós não fazemos a diferença mais. Nós seremos mais um. E muitas vezes pagaremos um preço que não precisaria ser pago. O Sansão pagou por um preço que não precisava pagar, por desobediência. José pagou pela escravidão, pagou por um preço, mas para que o que Deus tinha prometido para Abraão acontecesse. Porque se José não tivesse sido cativo anos antes, vamos se dizer, indo na frente para o Egito para preparar terreno para que depois ele abrigasse toda a sua família, a promessa de Deus não se cumpriria, porque a família dele padeceria no deserto e morreria. Que não teria como suprir a necessidade deles. Agora, voltando para a lição, aproveitar que o Binho chegou, fala para o Binho ler para mim Filipenses 4:8. Conseguiu entender, Luana? Uhum. Filipenses o que, Alessandro? 4, versículo 8. Pode ler? Pode sim. É difícil aí, não tem Filipenses? É só por isso que você não abre a Você Bíblia. não vai para a escola dominical, não? 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Lê mais uma vez um pouquinho mais alto, Binho. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Tá vendo? Isso aqui é só uma introdução sobre o que nós vamos falar. Sobre isso, tudo um pouquinho que fala sobre, já começa a falar sobre o caráter, como nós devemos agir e ser, para que nós possamos ter, que é o começo, o texto da nossa caráter de Jesus, para que nós possamos ter um caráter como Jesus, andar como, entendeu? O significado aqui no primeiro subtópico aqui, ó, o caráter de Jesus e sua missão. Está na revistinha. O que é caráter? Na própria revista a gente já tem a definição. O dicionário Aurélio define como os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, um grupo ou um povo. Então, é o jeito que a gente se relaciona, a gente pode se relacionar com pessoas. Isso define o caráter. Agora nós vamos entrar no caráter de Jesus. Na própria revista, isso que eu falei, ó, vocês tinham que ter estudado. Na própria revista já vai vir falando aqui, ó. Se vocês descerem mais um pouco, ó, vai estar aqui, ó. Olha como
forma nós vamos identificar o caráter de Jesus? Ele era amoroso, observador, conhecedor dos corações, movido por compaixão, manso, sábio, possuía autoridade, zeloso, paciente, sensível, humilde, misericordioso, obediente, justo, puro e fiel. E o principal, qual é o principal, vamos se dizer assim, qualidade que Jesus tinha? Foco nas prioridades dele. Ele tinha foco. Ele veio para a Terra sabendo por tudo que ele ia passar e ele sabia também o que ele tinha que fazer. Então ele não poderia mudar o foco, mesmo ele tendo tudo isso, compaixão, amor, e ele nos ensinou de todas as boas formas e maneiras. Agora eu quero perguntar para vocês, meninas e meninos, que tá, meu amigo Binho está aqui também. E você, qual é o foco da sua vida e onde estão as suas prioridades? Eu queria, sem briga, assim, queria que cada um falasse para mim. Agora, hoje, no momento, o que vocês estão focados no quê? Não adianta falar que tem que comer porque vocês estão na quarentena e só estão comendo. Alguém tem alguma coisa para falar? Alessandro, seu áudio está ruim. Repete, por favor. O que você não ouviu? Tudo. Tudo da onde? Você pôde me ouvir aonde? Hã? Pergunta. Da pergunta? Eu quero saber de vocês qual é o foco da vida de vocês. E onde estão as suas prioridades? Entendeu a pergunta? Uhum. Então me responde. Calma aí. Tá bom. O Gabi, abre para mim Mateus 6,33. Mateus 6,33? Isso. Enquanto a Rebeca pensa, você lê para mim. Tá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ficou mais fácil, Rebeca? A Valentina que vai responder a pergunta, olha. Eu? É. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. A última pergunta que você respondeu é baseada nas duas últimas que você tinha perguntado? Ela quer saber se é para responder, tipo, como se estivesse falando de Sansão de José ou em outro contexto. Não, eu quero saber qual é o seu foco. Você tem um foco. Amanhã cedo eu vou levantar, vou para a escola, isso é o foco. Qual é a sua prioridade? Você sabia que hoje tinha aula da escola dominical. Você sabia, então você focou. Vou focar, eu tenho uma aula, não posso perder a aula. E sua prioridade para você acrescentar nessa aula seria o que você teria que ter feito? Entendeu mais ou menos como que é? O que a gente faz para alcançar o foco, para
Você quer comprar um carro. Se Sim, você não guardar dinheiro, você não vai comprar o carro. Concorda comigo? Porque você tem um foco. A gente foca, muitas vezes pode mudar como um sonho, só que se eu focar, mas se eu não trabalhar ou eu priorizar algo, tirar para realizar esse sonho ou esse foco meu, essa determinação, não vai acontecer. Então isso entra na gente. Porque se nós não buscarmos a palavra de Deus, não fizermos as coisas para Deus com excelência, a gente vai passar a ser o quê? A gente vai passar a usar as pessoas e amar as coisas. E Deus nos ensinou ao contrário. Nós amarmos as pessoas e usarem as coisas. Eu não posso amar o meu carro mais que o irmão deles. Eu tenho que amar o irmão deles primeiro e o meu carro depois. Porque o irmão deles, a partir do momento que eu, você aceitamos Jesus, todos nós aqui que estamos na sala, só e a nós que estamos na sala, todos nós somos irmãos, cada um de um pai, cada um de uma mãe, com famílias diferentes, com jeitos diferentes, mas todos nós somos irmãos e todos nós temos um Pai nos céus que guia por nós. Se eu, como filho, entrar que nem aqui nesse texto que já comentamos já no próximo tópico, né? Quem é o teu próximo? Se eu falar que nem o filho pródigo, o teu filho, mas seus filhos de Deus, vocês são meus irmãos, eu não é teu filho, é meu irmão. Você é minha irmã em Cristo, mas é minha irmã. Então eu não posso deixar de estender a mão. Entendeu? Entendeu a pergunta? A resposta deu para ficar claro, Valentina? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? O que você ainda está em dúvida do quê? Fala para mim. Não sei. Mas eu sei. Não, mas está em dúvida, nós temos que tirar essa dúvida. Tá, o Denis está aqui, o André está aqui. Se eu não conseguir tirar a dúvida, a gente tem que aproveitar o tempo. Vê se é isso que você tá ouvindo? Todo mundo? Eu estou no fone Sim. agora. Então, Vamos sim. vê se é isso mais ou menos que você quis dizer. Referente a um sonho de um carro. Então, a pessoa que quer um carro, ela tem que trabalhar, tem que juntar um dinheiro, tem que pensar, tem que planejar. É nesse sentido que você está falando, Alessandro? Isso, eu quero saber qual é o foco dela, é nesse sentido, o foco. Sim. Então, Isso que... e de acordo com o foco, qual caminho nós estamos tomando, que atitude nós estamos fazendo para obter esse foco. Igual você falou referente a nós sabemos que tinha aula hoje. Então, fazer o quê? Dormir um pouco mais cedo, estudar a lição, para estar no horário certo. É nesse sentido, né? Nesse sentido. Ah, bom. Vê se ficou mais claro para a Valentina agora. É isso, Valentina? Ou ainda... Não tenho mais dúvida, não. Eu não entendi o que ela falou. Eu também não. Eu entendi. Eu só tenho que pensar para responder, mas eu entendi. Muito legal. Mas se você não entendeu, Valentina, você pode perguntar, a gente para tudo e você tem que sair com a dúvida esclarecida. Não tem como você ficar com a dúvida, entendeu? Sim. Que nem eu pedi para a Gabi ler. Gabi, lê para mim de novo. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que será acrescentada? São as coisas materiais, foi o que eu comentei antes. Nós não podemos amar as coisas, amar o material.
porque isso Deus nos vai dar, nos vai tirar quando Ele achar que é vontade dele, ou vão nos tirar, outras pessoas vêm, nos roubam, nos furtam, nos levam, e, e Deus permite, mas Deus dá outro, Deus permite que você compre outro, que você conquiste. Então nós precisamos lutar para que isso aconteça. Porque se nós ficarmos focados só em ter o material, em ter tudo o melhor, nós esquecemos dos princípios básicos, que nós vamos esquecer de Deus. Porque nós vamos chegar em um ponto de não achar que somos dependentes de Deus. Por mais que você, eu não estou falando, tem que estudar, tem que almejar o melhor emprego, tem, mas isso não pode ser o, você não pode se agarrar a isso, porque você tem que ser dependente de Deus. Deus vai colocar tudo nas suas mãos no momento certo, você sendo capacitado e não deixando, porque se você colocar muito isso no seu coração, que quer ter as coisas, mas se esse ter as coisas não for para abençoar outra pessoa, for só para uso e fruto próprio seu, Deus não vai te abençoar dessa maneira. Porque nós temos que ajudar um ao outro. Óbvio que ninguém vai ficar falando, nós tipo, não temos a consciência, mas muitas vezes nós não podemos escolher quem é o nosso próximo. Porque o nosso próximo é aquele que está ao lado. Eu não posso escolher, tipo, não vou ajudar a porque eu não gosto muito dessa pessoa. Eu vou ajudar esse aqui, porque eu gosto mais desse, eu tenho mais afinidade. Não, mas é esse aqui que está precisando de mim agora, então eu estou aqui, eu que vou ajudar. Você não precisa conhecer essa pessoa. É isso que está faltando, e talvez tudo isso que está acontecendo dessa pandemia, de ficar isolado, de ficar preocupado com o dia de amanhã, porque tem muitas pessoas que não trabalham. Graças a Deus, muitos de nós aqui estamos trabalhando, temos nossos serviços. Então, nós não temos que reclamar muito, mas tem pessoas que não trabalham, que dependem muitas vezes do dia a dia para trabalhar, é diarista, faz um bico de pedreiro, e as pessoas não estão trabalhando, estão paradas, estão passando necessidade, estão passando. E nós precisamos ajudar. Muitas vezes a gente acha assim, nossa, eu comprei um pacote de macarrão, não vou dar para aquela pessoa. Não vai, mas aquele pacote de macarrão, ele pode jantar, mas a família dele, você já conseguiu fazer uma janta. O outro dia Deus proverá, colocará em outra pessoa que poderá ajudar mais, e assim vai. Nós não podemos deixar de ajudar, nós não podemos deixar de ter o Deus, deixar tudo que Deus deixou para nós. Ó, pode olhar aqui na revista. Quem é o teu próximo, no tópico 2? Vai falar sobre o bom samaritano, sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu vou falar só, eu queria que alguém lesse para mim em Tiago 4, 17. Lê para mim, Esther. Ok. Tiago 4,17. Isso. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vendo? Tudo que nós sabemos, que nós podemos fazer, que é para o bem,
E quando nós se negamos a fazer, pecamos. Olha como é difícil, né? Ao mesmo tempo, e fácil. Porque não ser semelhante a Deus. Porque o nosso Deus, não estou falando para a gente que a gente nunca vamos ser maior e nem igual. Mas nós podemos ser semelhantes. Ele andou na nossa terra, ele não pecou, não falou mal da vizinha, não arrumou brigas por coisas que não tinha sentido. Ele veio mostrar a palavra. Nós temos a oportunidade de ser a luz desse mundo, de buscarmos com que Deus não seja o Deus de nossos pais, o Deus dos antepassados, o Deus da Bíblia, porque esse Deus que está na Bíblia, ele age até hoje. Ele muda cativeiro, ele nos livra, ele nos salva, ele nos levanta, ele nos derruba. Então, o que nós devemos fazer? O nosso Deus nos traz, não pede muito para a gente. Você acha que pede muito, Gabi? Ô, Alessandro, Ah, tá travando um pouquinho aí a sua fala. tá travando? Tá travando um pouco Deixa eu aí. dar uma olhada aqui. E agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Só o André não estava conseguindo me ouvir direito ou mais alguém? Eu também estava conseguindo. Você também não estava? Então, ó, e não podemos esquecer o nosso próximo, pois ele nem sempre é o ilustre ou que se destaca, mas sim aquele que está precisando de uma mão amiga, uma palavra de consolo, um abraço solidário. Jesus nos ensina a nos dedicarmos ao próximo e nas coisas mais simples do dia a dia. Essa semana mesmo, eu fui assaltado. Levaram o meu celular, levaram um dinheiro que eu tinha comigo e eu fiquei muito chateado. Eu não sei se o que a gente, os pensamentos, o nervosismo, a raiva que dá, porque a gente só pensa em se vingar da mesma maneira, ou fazer o mal. Mas Deus não se agrada disso. Eu fiquei muito, muito triste. E os irmãos que foram sabendo, os irmãos vieram conversar comigo. Ontem bati um papo muito, muito grande com o André, assim, a gente conversou bastante. Ontem conversei com o Denis, com o Denis não, que eu estou vendo o Denis agora. Denis Bobeacho acho que não está nem sabendo dessa história ainda, que não deu tempo de mandar no grupo. O Givaldo ontem ficou sabendo também, a gente viemos conversar e, tipo, e é isso. Muitas vezes, uma simples conversa nos anima. Eu não estava conseguindo ler, catava a Bíblia, começava a ler, só lembrava do assalto. Aí a gente começa a se perguntar, se questionar, mas eu vim entender por que aconteceu. Porque as coisas de Deus acontecem, sim, Deus trabalha de uma forma, nós sabemos o jeito que Deus trabalha,
mas não sabemos da forma. O inimigo vai querer muito, 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 muito tirar a gente da presença de Deus, nos entristecer, nos colocarmos como para que nós se afastarmos de Deus por causa das aflições, das tribulações, e quanto mais ele apertar, mais a gente tem que estar diante de Deus. Mais nós temos que adorar, mais nós temos que buscar a Deus. Porque se nós deixarmos tudo na mão de Deus e fazer de acordo com o que Ele quer, o inimigo não vai conseguir tirar a nossa bênção, não vai conseguir tirar a nossa tristeza, a nossa dor. E é o que eu falei, o material levou, fiquei bravo, não tinha seguro, mas eu posso ir na loja ali, compro, faço um carnê, passo no cartão, dependendo do qual for, compro no dinheiro, mas é para ser usado. O importante é eu saber que eu estou vivo, Deus me deu mais outra oportunidade de vida para estar aqui hoje na aula e que Deus entre no coração, porque nos primeiros dias eu só queria que Deus viesse com a mão pesada, que pegasse, que prendesse, que achasse. Hoje eu já não estou orando assim mais. Eu já estou orando para que Deus entre no coração deles, que eles não venham mais sentir o desejo de roubar, que encontre uma pessoa que fale de Deus para eles, que eles mudem o modo de pensar deles, que eles façam com que entreguem o coração e os caminhos dele para o Senhor. Porque se eles entregarem os caminhos deles para o Senhor, vão ser menos 2 ladrões e mais 2 irmãos nossos, mais 2 servos de Deus. Então, eu me senti muito, depois de quarta, quinta-feira, eu me senti muito longe de Jesus. Porque devido à chateação, à mágoa por ter sido roubado, meu celular não tinha nem 4 meses de uso, novinho, e eles me roubaram, eu fiquei tão triste, tão bravo, que eu queria as leis humanas e esqueci que Deus é o Deus provedor de tudo. E eles pegaram o meu celular, quem sabe eles não mexeram lá, não acharam um hino para ouvir, não viram uma aula das crianças, dos jovens, dos mais pequenos que eu gravava no meu celular. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Então, Deus trabalha de uma maneira que nós só temos que tentar cada dia mais. Essa semana, para mim, por isso que no começo da aula, eu perguntei para vocês como tinha sido a semana de vocês. A minha foi difícil, mas Deus me sustentou e eu estou muito feliz por estar aqui, por saber que eu tenho pessoas que eu posso confiar, que eu tenho o Denis, o André, que está aqui na sala hoje para me dar um suporte na aula, que eu tenho vocês, que eu tenho uma igreja por trás que não se cansa de orar por mim. Porque ele não atirou em mim por quê? Devido às orações de vocês. Toda vez que vocês oram, lembra de todos da igreja. Que assim que nós fazemos, um irmão ora por outro irmão. Não é só as minhas orações que me fez eu escapar. Não, mas foram as orações de todos. Olha só como é ser, querer o próximo. Muitas vezes o próximo quer você chegar aqui em casa e me dar algo, mas a sua oração já está sendo muito mais valiosa para mim do que você bater na porta da minha casa e vir falar da vizinha. Alguém tem alguma coisa para falar?
me ouvindo? Legal? Começou a travar. Tá travando o meu som? Tá. Sim. E agora? Melhorou. Melhorou? Uhum. Beleza. O terceiro tópico fala assim: pai e filho, uma relação que nos inspira. Quem tem a noção mais ou menos assim do que é a relação de um pai com um filho? Pode falar da sua relação mesmo com seu pai, não precisa ser. Qual a primeira coisa que vem na cabeça, assim, relação pai e filho? Oi? Luana, tá me ouvindo? Tô. Qual é a relação de pai e filho? O que você fala que tem para falar para mim assim? Uma relação de um pai e um filho. A minha relação com meu pai? Pode ser. Ou como você acha que tem que ser a relação de um pai com um filho? Ou de um filho com um pai? Ah, sei lá, tem que ter amor, carinho. O que mais? Respeitar suas escolhas. Respeitar as escolhas? É. Mas aí, o filho respeitar as escolhas do pai ou o pai respeitar as escolhas do filho? O pai respeitar as escolhas dos filhos. E foi assim que Jesus fez? Oi? Foi assim que Jesus fez com o pai no céu? Ele Tá respeitou. travando. Jesus, ele respeitou, ele quis que Deus respeitasse as escolhas deles depois que ele chegou na Terra, ou ele veio e fez tudo o que Deus quis para ele aqui? Não entendi nada. Você não conseguiu entender? Tá travando? Aham. E agora? Parou. Parou? Jesus, Jesus, ele fez o que Deus queria ou ele fez o que ele queria aqui na Terra? Ah. Fez um pouco dele e um pouco de Deus. Hã? Fez. Eu não entendi, Luana. Cortou um pouco o seu áudio. Fez. Fez? O filho fez a vontade de pai. Não. Foi sim. E você, Esther? O que você acha? O filho tem que nem a Luana falou, um filho tem que respeitar, o pai tem que respeitar as vontades dos filhos, ou os filhos têm que obedecer à vontade dos pais? O que você acha? Os filhos têm que respeitar a vontade dos pais. Mesmo que não agrade? Não entendi. Mesmo que não agrade? É. Isso mesmo. Aqui, ó, na própria revista, que possamos a cada dia nos inspirar no relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Essa é a medida que precisamos almejar em nossa busca constante por Deus.
Se nós respeitarmos, quando Deus fala para Abraão assim, que dele sairá uma grande nação e ele será uma bênção. Uma bênção em qual sentido? A bênção, a questão de ajudar, de ser uma pessoa que seria uma pessoa que estaria disposta a oferecer tudo a Deus, que era o que ele fazia. Andar com Deus. Deus fez uma promessa para ele. Durou muito tempo. Você sendo um servo de Deus, você nunca vai deixar de ser servo. E em Josué, no capítulo 1, no versículo 2, Deus vem falar com Josué sobre Moisés. Ele fala, Moisés, meu servo é morto. Ele não fala meu ex-servo. Existe ex-namorado, ex-emprego, mas não existe ex-pai, ex-mãe e nem um servo do Senhor. Mesmo depois de morto, continua sendo servo de Deus. Então nós temos que buscar o quê? O nosso relacionamento com o Pai. Nós vamos buscar esse relacionamento como? Como nós vamos buscar esse relacionamento com o Pai do céu agora? Que o da terra a Luana já falou bem já. Nós temos que respeitar, né, Luana? Aceitar. Sim. Agora, o que nós temos que fazer para a gente ter um convívio, um contato com esse Pai do que está no céu, que é Deus? Conseguiu me ouvir? Uhum. Entendeu a minha pergunta? Você perguntou como é que nós convivemos com o Papai do Céu? Qual a maneira que nós temos para ter um convívio melhor, para a gente ter essa ligação que nós temos com nossos pais terrestres, só que agora nós temos que ter uma maneira diferente para a gente ter uma ligação, um convívio com o Pai que está no céu. Como que você faz isso? Através do quê? Da oração. Oração, obediência. Uhum. Oração, obediência. Isso faz com que nós buscamos a esse Deus e nós tenhamos um contato com Ele. Que nós estejamos andando. E que se nós tivermos a oração, se nós tivermos a obediência, se nós aprender a depender, a amar. Olha o que fala, quer ver? Esther, abre para mim Mateus 26, 42, sobre oração. E Gabi, você vai abrindo para mim 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mateus 26. 42. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Olha o que Jesus fez por nós. Mesmo ele sabendo que tudo que ele ia passar, crucificação, mas pela dor, por tudo, ele fala com Deus e pede para Deus para que seja feita a vontade do Pai. Ele não muitas vezes, quando eu li a primeira vez, para mim, não conversava muito, assim, não tinha muito conhecimento, eu entendia que ele estava reclamando.
Mas não. Ele só está lembrando a Deus. Por mais que ele não quisesse fazer, ele ia fazer porque era a vontade de Deus. A oração dele foi deixando bem explícita que ele estava deixando para Deus tudo que Deus mandou ele fazer, ele ia cumprir perfeitamente. Lê para mim agora, 1 Samuel. Vou pedir para a Gabi, não foi ou foi para a Estel? Não lembro agora. 1 Samuel o quê? 15 e 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Você viu? Ali Deus está falando o quê? Que não adiantava o povo sacrificar, que o povo trazer gordura do carneiro, queimar o holocausto. Eles não obedeciam, eles mentiam, eles roubavam, desde o sacerdote até eles roubavam, eles não tinham mais temor a Deus. E tudo isso acontece, Deus vem tratando isso com a gente para quê? Para que a gente entenda cada dia mais que se nós mantermos firme diante da presença de Deus, por mais que as pancadas da vida venham, batam, abalem, entristeçam, nos esmoreça, Deus está no controle de tudo. E Ele estando no controle e nós deixarmos Ele estar no nosso controle, nós sairemos vencedores. Eu não digo que você não possa sair com um arranhão, você não vai esquecer, mas você vai sair mais forte. Tudo que José passou, até ele chegar a virar governador, serviu de quê? Experiência. Fez formar cada vez mais um homem mais dependente de Deus para quando não chegasse, porque se ele não tivesse passado por muitas coisas, tivesse chegado no Egito, não que José, mas uma pessoa, não vou colocar José porque José foi acho que uma pessoa ícone que não, mas qualquer pessoa que chegar em qualquer lugar hoje, você entra no emprego hoje, passar 2 semanas você já vira chefe, você vai tirar o Deus desse local, porque você vai achar por méritos próprios. Eu consegui tudo isso por mim. Foi Deus. Sou bom demais. E se você passa por muitas coisas, sofrendo, passando ali onde você trabalha, onde você estuda, na sua casa mesmo, você vai passando por dificuldades que vai forjando você, por situações da vida que nos coloca, que quando chegar em um certo nível que Deus abrir as portas do céu para nós, que você tiver um bom emprego, um bom casamento, receba aí, meninas, quero vocês casadas logo. Um bom casamento, um bom emprego, tiver sua casa, vocês não vão esquecer desse Deus. Porque em todos os lugares, em todos os cantos do seu emprego, da sua casa, quando você olhar para os seus filhos, para o seu marido, vou pregar agora, falar para o Binho já, pregando a palavra de Deus, e a Rebeca ali sentada no primeiro banco olhando. E ela vai ver, e vocês vão ver o que Deus forjou em vocês para que vocês não perdessem o caminho. Isso que Deus vem mostrando. Porque todos os milagres que Jesus faz, em nenhum momento Jesus coloca ele em primeiro lugar. Ele sempre exalta a Deus e depois o milagre acontece. Ele sempre se colocou em segundo plano. O mal da gente é porque nós somos crentes
e achamos que que nós já somos os sabedores de tudo. Queremos deixar Deus de lado, queremos queremos ser mais que Deus, ou não querer aceitar o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós, com certeza, é melhor do que nós podemos imaginar. Alguma dúvida? Não. Todos quietos? Então vamos para o tópico 4. Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Sabe me falar? Alguém? Tem alguma noção? Pode falar, Luana. Oi? Hein? Pode falar. Você quer falar alguma coisa? Hã? Não. Não? Rebeca, Binho? Não quer falar nada? Se você quer que algo dentro de você morre, é isso? Deixa eu ver aqui. Se você tem algo dentro de você e quer que isso morra, é só você parar de alimentar. Então, se eu perguntar para Luana, Luana, qual é as suas qualidades? Fique para você. Você vai saber responder, falar umas 4, 5, 6 qualidades para mim em questão de segundos. Estou errado? Hã? Você não sabe falar Tem que suas falar? qualidades? Isso. Em 1 minuto você consegue falar no mínimo umas 5 qualidades de Sim. você? E se eu perguntar para você o que você acha que você pode melhorar, você pode falar? Ou é mais fácil a Gabi saber de você? Quem das meninas anda mais com você? Vamos ser mais assim. A Você tem mais Gabi. amizade? A Gabi mesmo, né? Uhum. Quem você acha que é mais fácil? Você saber ou a Gabi dos seus defeitos? Meus efeitos? Eu É. mesmo. É? Você Eu consegue mesmo. enxergar? Você consegue chegar? Ou Consigo. a Gabi andando com você As diariamente duas. consegue saber uns defeitos que você muitas vezes não percebe? Porque se eu pedir para ela escrever aqui para mim no oculto aqui quais os defeitos que ela acha que você pode melhorar, e você falar para mim 1 ou 2, será que vai ser os mesmos que ela colocou? Sei não. Ué, você falou que você tem conhecimento de si própria, que sabe Não. que suas Eu tenho qualidades e seus defeitos. Eu tenho Hã? perfeito, só que eu não vou saber o que ela ia falar. Não, mas então, é o que acontece. É isso que eu estou querendo dizer. Nós, muitas vezes, o que não é defeito para mim, que eu não vejo como defeito, É defeito pro outro. é defeito para o outro. Então, nós temos, e isso não é ruim, que as pessoas que estejam do nosso lado, que nem a Gabi é sua amiga, vocês andam juntos, ela chegar e falar, nossa, mas você faz muito isso, não pode, você tem que começar a se atentar com isso. E o que você já sabe que é errado, isso eu estou falando com a Luana aqui, que a Luana é que está mais falando hoje, mas serve para todas. Vocês têm que pensar o quê?
Se isso aqui, para mim, eu acho que é ruim, ou a Gabi ou a Esther já me deu um toque sobre isso, eu vou começar a não alimentar mais isso, eu vou tentar tirar. Se eu sou muito estressada, olha que eu nem sei da sua vida, hein? Estou começando a conhecer você melhor agora. Mas se você, tipo assim, a pessoa fala que você é muito estressada ou respondona, você tem que chegar e começar a pensar o quê? Não. Então, eu vou começar a ficar mais quieta. Eu vou parar de alimentar isso na minha vida. Eu estou aprendendo muito isso. Porque eu sou uma pessoa que fala muito. Muitas vezes, se nós estamos, dependendo do que está acontecendo, eu acabo te respondendo até mal e depois eu fico, nossa, poderia ter ficado quieto. E minha esposa, eu estou ouvindo muito minha esposa nisso. Que ela fica, "Ei, fica mais quieto, fica quieto, você fala muito sem pensar." Esses dias eu estava lendo e eu comecei a dar risada. E eu li falando sobre paroleiro. Eu fui buscar o que era paroleiro. Uma pessoa que fala sem pensar, fala mais que a boca. Tem hora que a gente dá umas respostas, eu sou dessas pessoas que dá a resposta muitas vezes sem pensar e depois eu falo, nossa, falei demais e a pessoa ficou chateada comigo. A gente percebe. Então, eu estou começando a mudar esse meu jeito. Eu estou tentando ficar mais calmo, mais quieto. Muitas vezes eu estou ouvindo mais para depois falar. Entendeu? Então a gente não podemos ficarmos colocando, alimentando, porque se nós ficarmos alimentando o que nós sabemos, o que é errado, nós teremos, nós não vamos mudar nunca. Nós vamos ter o ouvido sensível para escutar o Espírito Santo falar com a gente, se nós não automaticamente não der espaço para que ele entre na nossa vida. Entendeu? Ô, Denis, quer falar alguma coisa? Estou terminando a aula já, está no finalzinho. Então, aqui eu separei eu estava estudando, né? E eu consegui aqui achar 30 aspectos do caráter de Cristo, né? Aqui, ó. Primeiro, o caráter de justiça. Depois eu vou acabar mandando no grupo, tá? Caráter de justiça, caráter de prontidão, caráter de compaixão, caráter de servidão, responsabilidade. Então, nessa aula, assim, creio assim como eu, o Alessandro, o André, o objetivo dessa aula foi o quê? Que a cada dia nós possamos, sim, ser imitadores de Cristo no caráter. Tem coisas que às vezes nós fazemos e não nos damos conta que esse tipo de característica, de caráter nosso, às vezes acaba magoando. Então, às vezes, eu como já cheguei a comentar com vocês, eu quando era mais jovem, eu tinha uma mania de mentir, que era muito feia. Eu, para mim, achava normal. A partir do momento que eu conhecia Cristo, a gente, opa, isso é errado. Não, mas é aquele... Não, às vezes na sociedade que a gente vive é tipo como se fosse para uma etiqueta, né? Às vezes é aquela mentirinha santa. E a gente sabe que para a gente não tem essa mentirinha santa. Então, vamos tomar cuidado com nossos caráteres, com quem nós andamos. Como se diz, né? A gente anda com uma pessoa sem caráter, quem vê a gente andando com essa pessoa sem caráter, julga. Por quê? Porque uma pessoa com caráter pode andar com uma pessoa sem caráter, sim, mas a gente pode, tentando o quê? Tentando mostrar Cristo para ela e que ela possa se converter. Mas se a gente estiver andando com essa pessoa e ver que essa pessoa não tá mudando o seu caráter, é mais fácil a gente se tornar um mau caráter com essa pessoa do que trazer ela para o nosso lado. Então, vamos vigiar nisso. Só isso, pessoal. Alessandro? Fala aí, meu amigo André. Acho que do Alessandro deu uma travada lá.
Dá uma travada do Alessandro? É. Desculpa não ter aparecido aí no vídeo aí. Eu tô fazendo um almocinho aqui. Mas eu tô acompanhando a aula, tá? Amém. Em relação ao caráter, entra naquilo que a nossa mãe fala, né? Como é aquele ditado popular, Diga Alessandro? tu andas. Diga quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Mas ter a mente de Cristo assim não é tão simples, né? Não é tão simples ter a mente de Cristo. Então, eu também anotei algumas coisas aqui e para ter a mente de Cristo, a gente precisa entender que o texto aqui que Paulo falou, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Entra aquela coisa do homem natural, né? Quem é o homem natural? É aquele homem que ainda não entregou a vida para Jesus, é o homem que ainda o Espírito Santo não habita dentro dele, e esse é o processo de ter a mente de Cristo, né? O primeiro passo é entregar a vida a Cristo. Por isso que é feito o apelo. A Assembleia de Deus usa isso, né? A minha sogra fala muito sobre isso, né? O porquê que a gente pergunta se é necessário aceitar Jesus. Porque muita gente já diz que aceitou, né? Mas a Bíblia fala sobre o aceitar publicamente. Aquele que aceita Jesus em Cristo e confessa Jesus em público, o Pai já o aceitou. Então, esses são os passos, né, para ter a mente de Cristo. Entregar a vida para Jesus, receber o Espírito Santo, que a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo já vem juntamente com ele, né? Então a gente começa a ouvir a palavra a gente vai começar a adquirir conhecimento, e com o conhecimento e a oração é dado a mente de Cristo. E essa mente de Cristo é começar a entender as coisas espirituais. Então o homem natural não consegue. É por isso que tem gente que não é da igreja e fala: você é louco, você vai para a igreja, estão roubando dinheiro na igreja, os pastores não prestam, né? Muita gente fala isso. Por quê? Porque ainda é um homem natural, ainda não tem a mente de Cristo. Então Paulo falou assim, ó, o evangelho, quando é entrado no coração do homem, aí sim a gente agora tem a mente de Cristo. Aqui, por exemplo, todos os adolescentes, os professores têm a mente de Cristo. Que vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo avisa. Vai pensar em agir de alguma forma incorreta, o Espírito Santo avisa. Porque já não é mais uma pessoa natural. Já tem a mente de Cristo. E aí entra no que o Alessandro falou. Quando você conhece e já sabe o que é certo, quando não faz, a cobrança será maior. Tá? Então, assim, o caráter, Deus transforma. Agora, a personalidade, não. Por exemplo, alguém que é muito nervoso, aceita Jesus, entrega a vida para Jesus. Jesus não vai mudar a personalidade dessa pessoa. Só que ele vai mudar o caráter. A personalidade somos nós que controlamos. Se eu sei que eu sou nervoso, eu preciso controlar. E aí entra o fruto do Espírito, né? Que vai derramando sobre nós calma, vai derramando sobre nós o domínio próprio. Então, o caráter Deus transforma. Por isso que o ladrão, quando aceita Jesus, não rouba mais. Por isso que o drogado que entende o evangelho, o amor de Cristo, aceita Jesus, ele não usa mais droga. Então, assim, isso é o caráter. Eu falava mal das pessoas. Eu aceito Jesus, eu já não posso falar mais. Ele transformou meu caráter.
Agora, a minha personalidade, ele não muda. Lembra o trabalho que Pedro deu para Jesus? Que a personalidade de Pedro era forte. Ainda depois que ele aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, a personalidade dele era a mesma. Só que um dia ele aprendeu a controlar. Um dia, mesmo depois dele ter negado a Jesus, aprendeu tarde, mas aprendeu. Então, assim, o caráter Deus transforma. A personalidade nós que controlamos. Tá? Então, isso é domínio próprio, isso é busca de oração. E não é fácil, moço. Não é fácil. Ao longo da jornada a gente vai perceber que isso não é dado com facilidade. E vai muito também da nossa busca. Tá bom? Essa aí foi uma parte aqui que eu queria falar. Eu passo pro chefe aí, Alessandro. Desculpa aí, caiu a conexão aqui minha, aqui o notebook acabou a bateria. Mas consegui voltar aqui, eu perdi um pouco o que o Denis estava falando, mas com o André, mas eu sei que foi bem proveitoso. Você assiste no YouTube. Depois eu assisto no YouTube. Só para finalizar assim, eu queria ver aqui, ó, Salmo 119, versículo 11, fala assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa é a palavra que eu deixo aqui, essa mensagem, esse verso aqui, esse versículo, para que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e buscarmos andar com Ele. Aí eu vou passar para o Denis. O Denis escolhe alguém para orar e encerrar. Eu sei que você participou das outras aulas também, né? Mas se você também quiser orar, fica a seu encargo. Vou escolher O Binho e a Rebeca junto, Gabi, Luana e Esther. Chama Gabi. Gabi, hora para a gente terminar a nossa aula, Gabi. Tá. Senhor Deus, obrigada por mais uma aula. Agradeço por tudo. Abençoa, Pai, a cada jovem, a cada adolescente, Pai amado. Dê uma semana abençoada para ela, para eles, Senhor. Venha ser tudo, Senhor, segundo a tua vontade. Ser tudo que eu quero. Amém. Amém. Aí fica a dica, hein? A gente vai... Tenta em casa ficar treinando umas orações finais aí. Tá bom? Pode encerrar aí, irmão Alessandro. Amém. Fica com Deus. Se tudo continuar do jeito que está, domingo que vem tem mais uma aula. Nós vamos falar sobre... Vamos olhar aqui. Como se deu o ministério de Jesus. Vai ser a nossa próxima aula. Por favor, meninas, estudem. Pegue no pé do pessoal que não teve hoje, vocês que têm mais contato, vocês conversam diariamente, para eles se atentar. Fala que é pouco tempinho, uma horinha e 15 só, conversando aqui de Deus aqui. Não vai perder nada, ao contrário, vai ganhar. Então, vamos só agradecer a Deus. E um domingo abençoado aí para todos. Em nome de Jesus. Amém.